E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia, dessa feita para você, aluno da segunda série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre, e é sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. O tema da nossa aula de hoje é a Revolução Industrial. Você vai entender na aula de hoje o que foi a Revolução Industrial, as características de cada fase da Revolução Industrial. Preparados? Então vamos lá. A origem da Revolução Industrial. Nós sabemos que a origem da Revolução Industrial é a Inglaterra. A Inglaterra é conhecida como o berço da Revolução Industrial. Foi lá que começou a Revolução Industrial. Foi lá que essa tecnologia chegou primeiro, para de lá ir para os demais países. Os países que receberam a Revolução Industrial de forma tardia foi chamado de países de revolução tardia, né? Porque enquanto em alguns lugares já estava estourando aí a Revolução Industrial, tinha outros países como o nosso, o Brasil, que ainda estava engatinhando aí nesse processo de industrialização. Que nem todo mundo até hoje tem esse problema. Nem todos os países conseguem acompanhar o ritmo acelerado dessa evolução tecnológica, né? Desse aumento da tecnologia a cada dia. Novos produtos no mercado, lançamentos de novos produtos, né? Então vamos lá, o trabalho na Revolução Industrial. Nós sabemos que nós tínhamos aí o artesanato, que era tudo feito manualmente, sem introdução de máquinas. Aí veio a manufatura, que veio introduzir alguns tipos de máquinas, mas não tão modernas ainda, máquinas mais simples, mais manuais, até chegar à indústria. E com a indústria, a tecnologia cada vez mais foi aumentando e hoje nós contamos aí com a terceira Revolução Industrial, por exemplo, ok? As fases da Revolução Industrial são cada fase dessa, o que aconteceu primeiro, o que foi evoluindo, o que surgiu no mundo, e elas são divididas em 4 fases. A primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira e a quarta Revolução Industrial. Vamos saber um pouquinho, né, das características de cada uma delas, ok? Primeira Revolução Industrial, o marco principal, a característica principal dela é o surgimento da máquina a vapor. Nesse período aí, a fonte de energia principal era o carvão mineral, aí houve aí o TA, mecânico também, e também o telégrafo, né? Isso era o marco da primeira Revolução Industrial, quando ainda começava-se o ciclo das revoluções industriais. Nesse período aí que começa a Revolução Industrial, começa também a urbanização, porque as pessoas querem morar na cidade para trabalhar nas indústrias. Por isso que você tem um conteúdo chamado a relação entre Revolução Industrial, ou entre indústria e urbanização. Na segunda Revolução Industrial, já teve aí o aprimoramento, aí, o surgimento do automóvel, o telefone, a introdução da energia elétrica, né, o aperfeiçoamento disso aí tanto para ser usado em máquinas, como o petróleo também chega aí como fonte de energia, também para movimentar os automóveis, por exemplo, o motor a combustão, também é uma característica da segunda Revolução Industrial. Tranquilo até aqui? E a terceira Revolução Industrial, quando a gente fala da terceira Revolução Industrial, eu diria assim, se você fosse caracterizar das revoluções industriais, a mais fácil de caracterizar é a terceira, porque nós estamos vivendo a terceira e a quarta Revolução Industrial. Por que eu disse a terceira e a quarta? Porque nós sabemos que a tecnologia ela não chega igual para todos. Então, enquanto que tem país aí bombando aí na quarta Revolução Industrial, com cada dia a tecnologia mais moderna, a tecnologia de ponta, tem país ainda que está engatinhando aí, tentando ainda a terceira Revolução Industrial, né? Então, o que é essa terceira Revolução Industrial? Quais são as características da terceira Revolução Industrial? A terceira Revolução Industrial é a era da informática, a era digital, fibra ótica, smartphone, iPhone, iPod, né, para quem não tem telefone bom. Então, essa é a terceira Revolução Industrial, a era da informática, né? O mundo cada vez mais movido à informática. Hoje, como característica, a gente tem aí cartão de crédito, a informática, celulares mais modernos, máquinas fotográficas mais modernas, a notícia chegando com mais rapidez aos lugares mais distantes, tudo graças à terceira Revolução Industrial. E parou por aí? Não, a gente pensa que acabou. Cada dia está surgindo novos produtos no mercado. Então, o aprimoramento da terceira Revolução Industrial, essa evolução no mercado, esse aumento, esse aprimoramento,
aprimoramento se dá aí a quarta revolução industrial, porque nada mais é do que esse aprimoramento da terceira, o lançamento de cada vez mais produtos instigantes como robôs, né, a inteligência artificial. Isso aí são características da quarta revolução industrial. Então, quando você vai ver a característica da terceira e da quarta, você fica meio confuso. Você fala, mas não é a mesma coisa? Sim, praticamente a mesma coisa, só que a quarta, eles estão aprimorando cada vez mais a terceira revolução industrial, com o lançamento cada vez mais de tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, é em todos os setores, na medicina, na agricultura, em todos os locais a gente vê esse aumento da tecnologia, que vem favorecendo a população. Mas nem tudo é bom. Nós vamos ter, nessa questão da revolução industrial, nós vamos ter fatores positivos e fatores negativos, porque nem tudo é bom, né? Então nós vamos ter da consequência da revolução industrial. Nós vamos ter aí o êxodo rural e urbanização das cidades. Lembra que eu falei para vocês, com a mecanização chegando ao campo, nem todos os pequenos agricultores têm condições de acompanhar esse ritmo. O que acontecia? Eles começaram a vender as propriedades e ir para a cidade. Também por não acompanhar o ritmo no campo, mas também em busca de trabalhar nessas indústrias, nessas empresas aí nas cidades. Então, o êxodo rural é o fator primordial responsável pelo aumento da urbanização, que é uma consequência da revolução industrial, do avanço tecnológico no mundo, isso nos meios de comunicação, transporte, em tudo. Desemprego. Desemprego acontece porque a máquina vem substituindo o homem. Quer ver um exemplo bem simples do nosso dia a dia? Cobradores de ônibus. Antigamente tinha que ter um motorista e cobrador de ônibus. Eles lançaram o cartão, a princípio, né? Já para tirar o cobrador, porque com cartãozinho você não precisa do cobrador para passar troco. Mas como nem todo mundo adquire o cartão, mesmo assim eles fazem com que o motorista do ônibus, ao mesmo tempo que ele está tendo que dar atenção à rua, ao seu trabalho, ele também tem que passar troco. Ele também tem que receber o dinheiro da passagem. Né? Os bancos, por exemplo, antigamente você tinha que ter várias pessoas para atender ali. Hoje você, com cartão, você transfere, às vezes nem precisa ir lá em casa, você paga a conta, você transfere dinheiro. Não é assim que funciona? Isso é tecnologia. Então, no meio rural, uma máquina faz o trabalho de 10 homens, que faria para limpar o solo, para o plantio, por exemplo. Então, vem com essa questão aí, né? E esses impactos vão ser tanto sociais como ambientais também, em relação à evolução da tecnologia. Veio o surgimento da classe operária e enfraquecimento dos laços familiares também é uma consequência desse avanço tecnológico. Né? As pessoas deixam também aí de querer interagir com outras pessoas e ficam muito atrás de um computador, ficam aí com mensagem pelo WhatsApp, não tem mais aquele contato físico. Diminuiu bastante com o avanço tecnológico. As pessoas não sentem tanto essa necessidade de interagir pessoalmente com alguém, tá bom? E tem os impactos ambientais, como a poluição de recursos hídricos e do ar, né? Quanto maior a quantidade de produtos no mercado, maior a produção de lixo. Maior extração da matéria-prima, se eu estou consumindo bastante, mais produtos terão que ser tirados do meio ambiente. Tudo que eu consumo vem do meio ambiente, vem do solo, vem da terra, vem da água. Né? E a escassez de recursos naturais, como o petróleo, por exemplo, que já estão se pensando nas fontes alternativas de energia por conta disso, que inclusive as fontes alternativas de energia é uma característica da terceira revolução industrial. Surgimento aí das novas fontes de energia, para suprir a demanda do petróleo, carvão mineral e gás natural, que não são renováveis. As alternativas são renováveis. Então, essas são as consequências da revolução industrial. Vamos praticar? Vamos ver se você compreendeu a aula de hoje? Vamos lá? Olha só, a primeira questão. A primeira revolução industrial promoveu a transformação do setor de transportes mundial com base nas objetivações do capitalismo industrial. Marque a alternativa que apresenta uma mudança importante nos transportes a partir desse momento histórico, no meio de transporte. Vamos lá. Letra A, instituição de meio de transporte movido pela tração animal. Letra B, utilização de combustíveis fósseis para mover os automóveis. Letra C, desenvolvimento de meios de transporte movidos a vapor. Letra D, criação de meios de transporte coletivo movidos à eletricidade. Letra E, crescimento do uso de fontes sustentáveis
nos transportes. Dá mais uma pensada aí, analisa, vamos ver se você acertou? Parabéns aí para você que acertou. Desenvolvimento do meio de transporte movidos a vapor, isso na primeira Revolução Industrial. Nós sabemos que não tinha aí as outras fontes de energia ainda na primeira Revolução Industrial, né? Foram marcantes as transformações provocadas pela ascensão do transporte movido a vapor. Dessa maneira, foram desenvolvidos mecanismos de transporte terrestres e marinhos que possibilitaram uma menor duração das viagens. Tudo a vapor, é claro, nesse período. Vamos para a segunda? A terceira Revolução Industrial, etapa característica do avanço da industrialização, foi marcada pelo... O que é que marcou a terceira? Vamos lá, letra A. Emprego do carvão mineral como principal meio para a geração de energia. Letra B. Avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicações. Letra C. Desenvolvimento de técnicas artesanais de produção de manufaturas. Letra D. Uso de mão de obra braçal para substituir os equipamentos industriais. Letra E. Aumento de custos produtivos em razão do maior número de trabalhadores. Dá mais uma analisada antes de eu colocar a resposta para você, que você vai acertar. Vamos lá? Muito bem, se você marcou aí avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicação, você acertou. Nós sabemos que o marco da terceira Revolução Industrial é os avanços tecnológicos, né? Em todas as áreas. Nós estamos aí na terceira Revolução Industrial, na era da informática. Então, gente, a aula chegou ao final. Gostou dessa aula? Quer ter esse conteúdo? Quer praticar outras questões sobre Revolução Industrial? Entra na plataforma Eduque, que você vai encontrar a aula de hoje e outras questões sobre Revolução Industrial. E obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos. Fica na paz de Deus. Até a próxima. Beijo. Elcio, Jonathan e João Neto, meus filhos. Amo vocês.